bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Aqui Marcelo Santos, jornalista profissional, apresentando o Jornal de Saúde informativo e comparado. 8h30 na capital Belo Horizontina, cheia de sol. Mas não vai fazer muito calor também não, né? Segundo aí as previsões, a máxima aí de 24 graus aqui na capital Belo Horizontina. Mas já é um clima bastante confortável, né? Gente, eu recebi ontem uma matéria da organização que atua para encontrar novos métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças se reúne no Brasil. A Fiocruz, né, que é um instituto aí famosíssimo, né, Oswaldo Cruz, que tem em todo o Brasil, com sede no Rio de Janeiro, vai sediar nos dias 3 e 4 de junho, ainda dá tempo para você se inscrever e participar, a reunião do Conselho Executivo da UNITAID, ou em português, né, uma sigla UNITAID, uma organização internacional baseada em Genebra, que atua para encontrar novos métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento de HIV/AIDS, muito importante, hein, gente? Tuberculose e malária, que sejam mais rápidos, mais baratos e mais eficazes. O objetivo da UNITAID é transformar ideias inovadoras em soluções práticas para fortalecer a resposta mundial a essas 3 doenças, em especial nos países pobres. O Conselho Executivo da UNITAID se reunirá pela 2ª vez no Brasil, sendo a primeira no Rio de Janeiro. Participarão representantes de países europeus, africanos, asiáticos e americanos. O encontro será aberto às 10 horas da manhã no campus da Fiocruz, Avenida Brasil 4.365, em Manguinhos, Rio de Janeiro, como já havíamos comentado. Gente, muito importante, viu? Os infectologistas, seus auxiliares, quem que seja, gente de hospital, porque a tuberculose, não vou falar nem do HIV/AIDS, né? HIV positivo. A tuberculose matou muita gente no Brasil na década de 50, de 40, 50, né? Até meados de 60, mas muita gente. Né? Em 70, mais ou menos, começou, né, aquelas abiografias, chapa de pulmão e outros métodos. Veio também os medicamentos um pouquinho mais modernos, né, como penicilina e etc. Mas a tuberculose matou muita gente, inclusive famosos, né, como Noel Rosa, que morreu aos 29 anos, famoso, com uma boa condição financeira, não é? E outros anônimos. Então é de assim uma importância enorme esse encontro, essa discussão, essa troca de ideias. A malária também, vocês não têm nem eu não consigo imaginar, não é? Quantas pessoas a malária já matou, não é? Para vocês terem uma ideia, para construir o canal do Panamá, não é? Esse canal que tem hoje, se levou quase 100 anos. Tem até literatura a respeito. 100 anos, sabe por quê? Porque os operários chineses, indianos, brasileiros, portugueses, enfim, todas as raças passaram nesse canal e não sobreviviam, não é? Contaminados pela malária e morriam muitos operários, né? Então olha para você ver, a luta nossa contra a doença, não é, que não acaba nunca. Nós às vezes vencemos um round, né? Vencemos aí uma etapa, mas ela continua. Então por isso que é muito importante esse encontro, não é? Estou falando aqui para vocês, colocando aí esse aviso aí, que ainda dá tempo, né, de quem, as autoridades sanitárias aí, principalmente de hospitais, né, secretários ou seus assessores, né, dada a importância, não podem ir, mas podem mandar seus assessores e tirar algo, concluir, né, alguma coisa para a sociedade, principalmente brasileira aí, que estamos aguardando, não é? E a Fiocruz é um laboratório de ponta, para você ter ideia, não é? Oswaldo Cruz foi quem vacinou, não é?
estudou uma vacina contra a febre amarela quando teve uma grande epidemia, né? Nem preciso redundar, não, uma epidemia no Brasil, não é? E ele chegou até a proibir as pessoas de descarrarem, né? Tem gente que fala que é cuspir, mas antes o brasileiro tinha mania era de limpar as fossas nasais, né? E etc, e jogar na rua, né? E até hoje tem isso. Você passa às vezes por algumas pessoas, elas cospem assim. Eu, por exemplo, uma vez cuspiram na minha calça, né? E o cara deu azar que eu vi quem era, quase que eu bati nele, né? Infelizmente, para mim, né? Felizmente para ele, que não apanhou, tinha um policial perto que me chamou a atenção, senão ele ia levar, né? Mas direto tem isso. Direto tem isso. Então é muito importante, não é, que as autoridades, médicos, não é, enfermeiros principalmente também participem disso. Né? Olha, nós estamos assistindo aí mundialmente, não é, uma grande controvérsia. E aí vem agora a Alemanha, não é? A Alemanha, como sempre, é o país mais burocrático que tem na Europa, o país mais sovina que tem na Europa, na administração dessa Angela Merkel aí, não é? E em relação à ajuda aos países que precisam, e agora eles querem, olha só, né? Olha o que é a solidariedade, né? Diminuir o número de estrangeiros que chegam ao país, não é? A comunidade europeia como europeia, não é? Estados Unidos e outros países aí não fazem nada para acabar de uma vez por todas com o crescimento do islamismo, não é? E a guerra que eles estão desencadeando no Oriente, principalmente na Síria. A Síria hoje é o grande êxodo de imigração do Oriente, não é? E premindo também a África, que está com seus problemas lá, principalmente do ebola e guerras civis, não é? Muitas delas oriundas por causa de financiamento de armas da Europa, não é? Rússia e companhia limitada, não é? Então, querem, o que vai continuar? Né? Vai continuar os navios com seres humanos, colocados por coiotes, pessoas que vendem tudo a preço de banana, não é? Para sair do país, tentar salvar o que ele tem de mais precioso, que é a vida, não é? E aí entra embarcações da morte, não é? Morrem aí 900 pessoas, 1000 pessoas, 3.000 pessoas por vez aí, quando essas embarcações naufragam. E a Alemanha, acho que a Alemanha e a França estão discutindo diminuir, né? Ao invés de abrir as portas, ou então chamar o Parlamento Europeu, chamar Estados Unidos, chamar a Organização das Nações Unidas, para fazer um efetivo, até mesmo militar, e combater, não é, o IL, essa força islâmica, não. Né, destituir o Bashar Assad, né, chamar umas eleições na Síria, colocar um governo democrático. Outra coisa, né, na África deveria ter uma injunção mundial, proibir, né, venda de armamento para a África, pelo menos por um período de 1 ou 2 décadas, até, né, os seus dirigentes conseguirem formar um governo de coalizão, que a África é grande demais, 54 países, que faça com que o continente, né, esse país enorme, possa se redemocratizar. Porque vendendo arma, explorando o ouro, não é? Os diamantes, aquele negócio lá do elefante, né? O marfim, árvores, né? Mognos e jacarandás e outros aí de lei, nunca vai acabar isso, não é? Nunca vai acabar isso. Então, veja assim
com até desprezo, não é, a injunção parlamentar da Alemanha e da França em fazer isso com seres humanos, não é? Com desprezo mesmo, porque é um país pilhador também, não é? É um país imperialista. A Alemanha sempre foi. Não foi à toa que a Alemanha fez uma guerra mundial, não é? E matou 6 milhões de judeus para roubar o seu dinheiro, não é? Para financiar a sua guerra. Não é? A intenção da Alemanha, dos alemães naquela época histórica, não teve outra. Quem era rico, quem detinha o poder econômico no mundo eram os judeus. Então o que fazer? Vamos fazer uma guerra contra os judeus, pegamos toda a fortuna deles, muitas delas ainda até hoje se discute na Suíça, né? Para transferir para as famílias que remanescentes de famílias, e hoje está aí, não é? Está numa confortável situação econômica, dado também a muita ajuda, não é, de Estados Unidos e companhia, porque o certo, quando o pós-guerra, né, não era dividir as duas Alemanhas como fez Stalin e fez o Roosevelt, não, né, acho que foi o Eisenhower, eu não lembro agora o presidente, daqui a pouco eu até lembro, que eu já li a respeito, e admitir todos os nazistas como se eles não tivessem feito nada, tinha que pôr todo mundo em cana, né? Essa é a minha opinião taxativa, né? Dá nojo de uma Alemanha dessa, né? Gente morrendo como ratos, né? Como baratas no mar, fome, miséria, doença, e eles vão no parlamento discutir a diminuição da taxa de imigração no país, né? É bem confortável, né? Aí eu não sei para que o ser humano veio aqui nessa terra, não é? O ser humano não veio aqui nessa terra, não estou pregando nada não, gente, mas é a lógica dos fatos, é a lógica da vida. O ser humano não veio aqui na terra para ficar rico, para comer de tudo, ficar um bolão, para ter coleção de carro, de navios, de avião. Ele veio aqui, um ajudando o outro, um precisa do outro, porque o ser humano não vive sozinho, não é? Ele vive em sociedade, ele precisa de um para somar para dois, para somar para três. O ser humano não consegue fazer tudo sozinho. Provavelmente, né, se não é a história de Adão e Eva, um casal sozinho, não é? Ele não sobreviveria no planeta por muito tempo, se extinguiria, não é? Então é bem diferente, não é? O que a gente vê hoje dentro dos países, né? Um egoísmo, um imperialismo, não é? Uma submissão de outros países pelo poder econômico e das armas bélicas e de exércitos, não é mesmo? Se fosse só economicamente, os países poderiam passar períodos onde treinariam, onde teria, não é, uma inteligência formada, poderia levar um século, como é o caso do Brasil, não é? Mas poderia depois brigar de igual para igual. Mas quase nem sempre acontece isso. Sempre tem o poder das armas, o poder bélico, não é? O poder das ogivas nucleares, que sempre são colocadas na bandeja na hora das negociações, não é? E não estou sonhando não, né, gente? Não estou sonhando. Olha, a seleção brasileira teve o Luiz Gustavo, que é cortado, não é? Ele se contundiu e não joga aí essa semana aí. Vocês sabem que tem aí um encontro da seleção brasileira, não é? Mas eu entrei nesse assunto aqui porque eu quero entrar dentro do assunto Copa do Mundo de 2014 e responsabilidade de Dona Dilma Vana Rousseff, do PT, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e do seu Aldo Rebelo, né, o Rabelo, que era ministro do esporte,
não é? Em relação ao hoje José Maria Marim, que está preso na Suíça, não é? E não deve sair da cadeia tão cedo, né? Deve curtir, se ele for longevo mesmo, ele deve sair aí com uns 80, 70 anos, 90 anos da cadeia, não é? E também seu Ricardo Teixeira, não é? Que era então presidente da CBF e que hoje está indiciado aí em pelo menos 4 crimes, não é? Contra o erário público aqui no Brasil. Eu queria perguntar para esses senhores, que eu citei o nome aqui, presidente, ministro, o que eles estavam fazendo aqui no Brasil, o Lula também, que não puderam pegar o currículo desse senhor chamado José Maria Marim, desse Del Polo aí que está aí agora presidente também da CBF, não é? Pegaram, leram, sabiam quem era, conhecem, não é? Desde a década de 70, Brasil tricampeão, mesmo assim a raposa tomou conta do galinheiro, não é? É impressionante. Aí eu fico pensando, pelo ligar dos fatos, não é? Parece que essas pessoas vieram para administrar o país para afundar mesmo o Brasil, não é? Não tem lógica mais coerente, não tem dedução mais coerente. Porque só não vai encontrar coerência nessa afirmação quando você chega já com uma partida de futebol, porque tem 11 jogadores, né? Vamos dizer que 11 jogadores foram comprados, obrigados a perder para a Alemanha. Aí nós também desqualificaríamos o time alemão, né? De 7-1. Pode ter tido, né? Aquela contusão do Neymar nas costas, não é? Ficou tudo meio de graça, o cara não foi punido, o jogador não foi punido, né? Da Colômbia, se eu não me engano. Então fica um gostinho, gente, que enquanto o Brasil precisava de saúde, precisa de educação, precisa de um transporte coletivo nas capitais que estão inchando a cada dia, não é? A indústria automobilística está vendendo mal, mas o que chega de automóvel... Ontem, por exemplo, teve uma matéria que eu vou comentar agora com vocês daqui a pouco, não é? Então fica essa impressão que, olha, esse pessoal que está hoje dominando o país, não é? Eles, na década de 70, eles eram igual os islâmicos aí, considerados como terroristas, não é? A única coisa que eles têm de grande, né, mesmo ao lado deles, é a questão que eles foram torturados. Isso daí é abjeto, isso não tem como nem comentar, não é? Tudo isso tanto é verdade que uma grande figura desapaixonada, não é? O Frei Beto, logo no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, pediu demissão de secretário de Luiz Inácio Lula da Silva da presidência. Saiu. Não concordou com o Bolsa Família. Ele queria o Fome Zero, que era um outro programa abrangente, um programa de treinamento, um programa de trabalho, um programa que resgataria a cidadania, a autoestima e o amor próprio do brasileiro. Não o toma lá da cá, esse cabide de emprego. E esses guerrilheiros, né, como José Dirceu diz que fazia política era para ter as menininhas, né? E era playboy, né? E hoje está aí, ó, condenado, preso como tráfico de influência, desvio de dinheiro, compra de votos. E hoje Dona Dilma, Vana Rousseff, a cada vez que a gente para, hoje, né, nós nas eleições passamos aí sobre o atrelamento do Banco do Brasil, ela afirmou com todas as letras, o Banco do Brasil é autônomo no Brasil, não precisa mais de autonomia. E agora o Palácio do Planalto aí está indicando novo aumento na taxa de juros do Copom. Solução para esses caras é só uma, senhor, me desculpem, eu não estou fazendo apologia à violência, porque falar matéria
não adianta. Tem que pegar esse Congresso nosso que está fazendo isso, esses dirigentes, Banco Central e tudo, tem que quebrar esse povo. Porque eles estão quebrando o Brasil, estão quebrando o cidadão, estão quebrando a economia doméstica e desrespeitando o nosso direito de discordar. Não é? Você não tem direito, eu não tenho direito. Eu tenho o direito de pagar. Não é? Um prefeito aqui, outro guerrilheiro. Não é? Aqui nós temos o prefeito ex-guerrilheiro, aqui temos também o governador ex-guerrilheiro, né? Diz que era ladrão de banco, junto aí com dona Dilma Vana Rousseff e companhia. E olha só, uma alimentação muito fraca, não é? Que era servida aí pelo Bolsa, né? O programa aí do Fome Zero, que o Bolsa Família, que antes do Fome Zero do Lula, o Patrus Ananias tinha sido eleito aqui prefeito do município de Belo Horizonte. E aí reinaugurou o restaurante popular. Depois que veio o Fome Zero, Bolsa Família, né? Que jogou dinheiro aí, formou-se mais outros restaurantes. O restaurante popular que tem era 50 centavos a refeição, aí depois aumentou de mais R$1. Hoje, um prato de comida lá, de proteína, tem muito pouco, são os pedacinhos assim, quando tem carne e frango, essas coisas, que é a proteína, que é o que dá mais sustância ao ser humano, R$3. R$3. Começa já a competir até com alguns restaurantes populares que tem por Belo Horizonte afora. É um absurdo isso, né? E antes disso, atrasaram o dinheiro da empresa que faz a comida, né? Fecharam. Tem um restaurante popular na Rua Ceará que esse senhor prefeito aí, Márcio Lacerda, fechou. Diz que está em reforma, vai para 3 anos, hein? Se até o final desse ano não estiver pronto, vocês vão contar aqui, ó, sem mentira nenhuma. Meu nariz não vai crescer nem 1 centímetro, né? Porque não é mentira, não sou Pinóquio. Vão para 3 anos o restaurante fechado. Para uma reforma numa cozinha que estava dando uma infiltração e vazamento. Esse aí é o governo dos guerrilheiros, né? Totalmente irresponsáveis, totalmente políticos e totalmente anti-administração, não é? Eles não administram, não, eles fazem política. E acham que a política é que governa o país e que administra o país, né? Olha aqui o Renan Calheiros, que é presidente do Senado, e o Alberto Cunha, né? Lança projeto, aliás, Eduardo Cunha, né? Lança um projeto para que nomes da Petrobras, o projeto dá ao Senado poder sobre dirigentes tais. Olha, sério, né? Não é possível, pois a gente precisa em modernizar o Estado brasileiro é tirar políticos, tirar o Estado de cima da iniciativa privada, não é? Já não chega você pagar impostos como se paga no Brasil e não se tem, não é, o retorno desses impostos. Agora, para falar aqui, ontem eu recebi de uma pessoa amiga lá de São Paulo, a Sandra, estudamos juntos, tal, jornalista competente também, militante da profissão, ela comemorou, né, a notícia aí no Jornal Nacional, 34% das pessoas no Brasil pararam de fumar, pararam piriri. Eu lembrei para ela, falei, vem cá, e a poluição dos carburetos aí, dos automotores, como fica? E ontem veio uma resposta, né? O quanto que morre de gente no Brasil, né? Por causa da poluição dos caminhões, dos ônibus. E os caminhões, porque trafegam longos trajetos, né? Para entregar mercadoria.
mercadorias, tal, rodovias, tem lá um dispositivo que eles jogam dentro do conjunto com combustível, lá o óleo diesel, e que polui e reduz a poluição em 50%. Mas o que acontece? Não tem fiscalização e os caminhoneiros, né, as empresas, obviamente, fraudam. Não só as empresas, os caminhoneiros também, né? Muito caminhoneiro hoje é dono do seu caminhão e o frete está incluído o combustível e tudo mais, né? Então, muita da responsabilidade ela é unitária, tá? Unitária. Então, hoje está desse jeito, né? O egoísmo do ser humano é de uma total velocidade, não é? Que não tem tamanho. Quando ele pensa que ele está fazendo alguma coisa, que ele está ganhando ali R$50, mas está jogando, vamos dizer assim, para não aumentar muito, não é? 10 pessoas para o hospital, para uma inalação, não é? Com problema respiratório, com uma bronquite agravada, com uma asma, com qualquer outro problema, né? Então é uma economia burra, não é? Como muitos gostam de se referir aí. Olha só essa notícia aqui. Os presidentes do Senado, Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, e da Câmara, deputado Eduardo Cunha, PMDB Rio de Janeiro, apresentaram nesta segunda-feira anteprojeto da lei das estatais, que dá mais transparência à gestão das estatais e bancos públicos. A principal inovação é que os presidentes de empresas como Petrobras, Caixa, Correios, BNDES e Banco do Brasil sejam aprovados pelo Senado. Com isso, o Senado ganha poder de aprovar a indicação destas grandes empresas, sejam elas de economia mista ou de empresa pública. Isso quer dizer que eles passarão por uma sabatina e depois pela votação, sendo que o voto é secreto. Um absurdo isso, né? Não vai ser por competência, não vai ser por currículo, vai ser meramente por proteção política que vai ser escolhidos esses senhores. Ontem no Roda Viva, né, passou um programa, uma roda viva mesmo, essa viva sem um participante entrevistado, né, que eu acho que foge às características do programa, porque não é que é melhor assim, mas foge às características, né? E discutiram sobre eleições, o voto misto, o voto proporcional, o distritão, né? E essas discussões, quase sempre, às vezes tem até pessoas que promovem um debate, têm ideias diferentes, ficam nas suas posições, são objetivos, mas não trazem algo concreto e objetivo em termos de injunção da sociedade, até mesmo de conscientização, não é? Essa discussão deveria ser em nível nacional, não é? Na questão que a população deveria opinar, sim, pelo modo que ela quer e que ela pensa de eleição, não é? Ou seja, se fosse a maioria, depois de uma ampla discussão, o voto por o distrital, né, seria uma região norte, sul, leste, oeste, vamos dizer assim, né, noroeste e tal, dividir esses distritos e elegendo aí uma pessoal desse distrito, não é? Seria uma forma, vamos supor, ou proporcional, depois que eleger o pessoal daqui, aí colocá-lo numa outro tipo de eleição, não é? E tem várias formas aí, não permitir reeleição de vereador, deputado estadual, federal e todas as ocupações políticas, não é? Não permitir essa indicação política, não pode, gente. O que nós temos que ter claro que o que está emperrando, burocratizando a máquina pública hoje no Brasil são esses cargos de confiança.
parlamentares já têm 20 ou 30, se eu não me engano, assessores diretos, que eles têm verba para pagar salário, o suficiente. Agora, político indicar diretor, presidente, isso deveria ser das empresas, não é? O poder público já tem uma grande e eficaz ferramenta, se não fosse a mão dos políticos, que é o concurso público, ou seja, pessoas entrariam, não é? No governo através, entre aspas aí, da meritocracia, né? Eu não vejo tanto assim a meritocracia, porque tem os cursinhos, é uma decoreba danada, mas entraria o melhor decorador aí, o melhor estudioso, né, dentro do governo, para exercer uma função que ele ainda seria treinado devidamente por uns 30 dias para exercer aquele cargo, né? Os cargos de gerência, os cargos de diretoria, os cargos de chefias têm que sair de dentro dos segmentos, não é, de governo, uma secretaria de economia, porque aí nós teríamos funcionários concursados, funcionários até formados em economia, funcionários que conhecem aquilo que eles estão fazendo, e não funcionários, né, diretores políticos, gerentes políticos, chefes políticos, que vêm fazer política, que vêm fazer o quê? O curral eleitoral, gente, de partido dentro do governo. Então, o país não vai se modernizar nunca se nós ficarmos em cima dessa política, desse modelo aí de eleição, desse modelo aí de gestão dos políticos. É poder demais para muito pouco. Teve aí um deputado, acho que ele não conseguiu reeleição, falou que, olha, o distritão, se nós aprovarmos o distritão, nós vamos ter, em relação ao Congresso, 513 partidos nanicos no país, né? 513, um partido para cada deputado federal. Tamanha a selvageria, desfaçatez e sem vergonhice que a política e os políticos exercem hoje com os poderes no Brasil, não é? Então, é impressionante discutir essa reforma eleitoral, que não é uma reforma política ainda, não é? Eleitoral apenas, na superestrutura, lá em cima, enquanto que é aqui embaixo, né, que ela deveria ser estruturada. E não vai mudar, não é? Infelizmente, eu não sou da turma do contra não, viu? Não sou da turma do contra. Não sou da turma do quanto pior, melhor. Não sou da turma da difamação, da calúnia, mas não muda. A gente sabe, trocar o 6 pelo meia dúzia, né? Trocar o roto pelo rasgado. Gente, muito obrigado, saúde e paz, até amanhã aqui com os seus Jornal de Saúde informativo e comparado. Daqui a pouco eu estou disponibilizando aqui imagens de som do nosso Jornal de Saúde aqui pela nossa TV Jornal de Saúde. Muito obrigado, até amanhã.